Bebi apenas água por 20 dias. Veja o que aconteceu com o meu corpo. Quando ouvi pela primeira vez sobre o jejum de água, pensei, de jeito nenhum eu faria um negócio desses. Mas depois de fazer algumas pesquisas e descobrir sobre os benefícios deste processo, mudei de ideia. E agora vou contar minha experiência durante esse jejum de 20 dias. Antes de conferir este experimento incomum, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se e ativar as notificações para se unir a nós aqui no Lado Incrível da Vida. Em primeiro lugar, resolvi descobrir os benefícios do jejum de água. Aqui está o que acabei encontrando. Quando seu corpo não consegue ter acesso a carboidratos, sua fonte favorita de energia, ele começa a usar as gorduras armazenadas. Como resultado, você pode perder cerca de meio quilo de gordura todos os dias. Isso faz do jejum de água um dos métodos de perda de peso a curto prazo mais eficazes. Esse processo também diminui a inflamação no seu corpo. Consequentemente, a recuperação, a restauração e a cura do corpo se tornam mais rápidas e eficazes. Os níveis de açúcar no seu sangue não flutuam tanto. O jejum de água diminui a pressão sanguínea, bem como reduz os níveis de estresse, desacelera o processo de envelhecimento e diminui os riscos de desenvolvimento de doenças cardíacas. O jejum de água também pode ajudar se você tiver problemas digestivos, como intestino irritável, diarreia, gases, gastrite, constipação ou perda de apetite. Tudo me pareceu maravilhoso, mas eu ainda queria ter certeza de que não prejudicaria meu corpo o fato de abrir mão completamente da comida por um período. Existem algumas situações em que esse tipo de jejum é contraindicado. Pessoas que possuem distúrbios alimentares, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, quem está abaixo do peso, pessoas com problemas cardíacos sérios, pacientes com diabetes tipo 1, quem tem enxaquecas. Como eu não me encontrava em nenhum desses grupos, decidi iniciar um jejum de água. O próximo passo era determinar a duração do meu jejum. A maioria das fontes recomenda fazer o jejum entre 5 dias e 2 semanas, mas também encontrei histórias de pessoas que conseguiram sobreviver à base de água por até 45 dias. Eu definitivamente não estava preparada para tanto. Apesar de ainda ter algum receio, decidi ir em frente e começar um jejum de 20 dias. E aqui te conto como foi. Dias 1 e 2. Os primeiros 2 dias foram os mais difíceis. Eu me sentia incrivelmente faminta, quase como se tivesse perdido vários cafés da manhã, almoços e jantares. Meu nível de energia diminuiu e meu humor deixou muito a desejar. Eu estava cada vez mais irritada e minha paciência estava se esgotando. O que estava acontecendo com meu corpo nessa fase? Ele entrou em modo de economia de energia, o que significa que minha taxa metabólica se tornou mais eficiente. Além disso, meu corpo estava usando menos energia. O fato de saber que logo me sentiria melhor me ajudou a seguir. Ao mesmo tempo, não posso dizer que esses primeiros dias não tenham suas vantagens. Primeiro de tudo, eu estava exercendo minha força de vontade, e fazer isso com sucesso me deixou bastante orgulhosa. Além disso, eu sabia que havia um processo de limpeza acontecendo em algum lugar do meu corpo. Esses primeiros dias também foram benéficos para o meu coração. Dias 3 a 7. No terceiro dia, começou o segundo estágio do meu jejum de água. Aqui, o tão aguardado processo de cetose tinha início. É quando seu corpo começa a queimar a gordura armazenada, pois não tem outras fontes de energia. Surpreendentemente, parei de sentir fome quase que imediatamente. Ao mesmo tempo, comecei a me sentir um pouco mais cheia de energia e menos cansada. Por outro lado, tive dores de cabeça muito fortes e não conseguia dormir normalmente. Além disso, quando me esquecia do meu experimento e me levantava rápido demais, acabava me sentindo tonta. O problema é que quando você segue uma dieta típica que contém alimentos ricos em carboidratos, seu corpo recebe a glicose dos amidos e açúcares. Como sabemos, a glicose é a principal fonte de energia para o corpo. Quando não recebe mais glicose, o organismo precisa usar a gordura armazenada. Ele quebra essa gordura em glicerol e ácidos graxos. Como resultado do segundo estágio, comecei a perder peso. Isso também teve um efeito de desintoxicação em mim. Nem todo mundo sabe que o corpo humano usa sua própria gordura para armazenar diferentes toxinas ou metais tóxicos.
Se isso não acontecesse, essas substâncias poderiam prejudicar seriamente o corpo. E como essa gordura é usada como fonte de energia durante o processo de cetose, as toxinas acabam sendo expelidas do organismo. Dias 8 a 14. Depois da primeira semana ingerindo apenas água, tive uma espécie de barato do jejum. Me senti incrível, feliz e impressionantemente cheia de energia. Mas o que mais me agradou foi uma clareza mental única. No entanto, quando medi minha pressão arterial, ela estava mais baixa do que a minha pressão normal, e essa foi provavelmente a razão pela qual eu sentia frio a maior parte do tempo. Percebi mudanças positivas no funcionamento do meu sistema digestivo, uma vez que não estava recebendo nenhuma das toxinas que costumavam entrar no meu corpo com a minha ingestão de alimentos. Claro, o jejum nessa fase era um tanto estressante, mas era um estresse bom, que tornava meu sistema imunológico mais forte e mais resiliente. Dizem que quando os efeitos do jejum se somam nesse estágio, eles continuam e aceleram os processos de cura no seu corpo. Mas eu não tive a oportunidade de descobrir se isso era verdade. Dias 15 a 20. Quando cheguei ao 15º dia de jejum de água, me sentia incrivelmente orgulhosa de mim mesma. Eu sabia que pouquíssimas pessoas chegam a esse estágio. Eu também sabia que esse era um período em que precisava ser imensamente atenta à minha saúde e consultar um médico se notasse que algo estava errado. Felizmente, não me senti diferente. Na verdade, me senti leve e ativa. E por falar nisso, muitos sites e blogs recomendam limitar a atividade física durante o período de jejum. Alguns chegam a sugerir tirar uma folga do trabalho. Eu não podia bancar essa situação, então continuei com minha vida normal. Viajei de metrô todos os dias, trabalhei minhas 10 horas por dia e não desisti da minha rotina de academia. Naturalmente, tentei reduzir a pressão no meu coração fazendo alguns exercícios cardio que não eram tão intensos. Mas ao mesmo tempo, quando levantava pesos, não percebi que estava mais fraca. De qualquer forma, no dia 21 do jejum, eu estava pronta para quebrá-lo. Uma pessoa que passou quase 3 semanas sem comida sólida não pode simplesmente começar a comer qualquer coisa que aparecer pela frente. É por isso que comecei a beber sucos de frutas e caldos e a comer vegetais cozidos. Eles me ajudaram a reacostumar meu sistema digestivo ao processo de consumir alimentos de novo. Acredite ou não, senti que estava na minha melhor versão depois do jejum de água. Eu perdi um pouco de peso, embora não tanto quanto esperava. Meus sinais vitais estavam impressionantemente bons e algumas anormalidades de saúde não eram mais motivo de preocupação. Só você pode decidir se está pronto ou não para um jejum, e só você pode escolher a duração ideal desse mesmo jejum. A única coisa que eu recomendaria é consultar o seu médico antes de tomar essa decisão.